Olá, sejam bem-vindos a mais um Sala de Enfermagem, o podcast oficial do Corém São Paulo. No episódio de hoje, iremos falar sobre uma grande aliada da nossa prática assistencial, as nossas anotações de enfermagem. E para debater o tema, no nosso podcast tenho a honra de receber a enfermeira e professora doutora da Unifesp, professora Isabel Cunha. Olá, Dr. James, é um prazer estar participando dessa sala de enfermagem. Olá, meu colega, e olá a todos também que nos assistem. Para discutir conosco, nós temos aqui nosso amigo professor, doutor Fábio Cinca, que também é membro e coordenador do Departamento de Enfermagem da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. Olá, Dr. James. Olá, doutora Isabel. É um prazer estar aqui com todos que estão nos assistindo. E como nós estamos falando de um podcast, hoje nós temos um ilustre convidado que é conselheiro, é o coordenador, do nosso grupo que criou o nosso livro de anotações de enfermagem, também um colega da doutora Isabel Cunha na Unifesp, Dr. Vinícius Batista, que estará nos participando conosco remotamente. Olá a todos, agradeço o convite do presidente do Corém São Paulo, Dr. James, para discutirmos esse tema extremamente importante relacionado aos registros das ações de enfermagem. Fique conosco, as portas da sala de enfermagem já estão abertas e você é o nosso convidado. Já que nós temos uma grande alinhada na nossa prática assistencial, que é a anotação de enfermagem, a nossa rotina assistencial ela também se dá por outros grandes desafios. Um deles é o dimensionamento de enfermagem. Sabemos que na maioria das instituições de saúde, falar de dimensionamento é algo que traz um grande impacto. Mas é claro, nós temos medidas para diminuir isso e a anotação de enfermagem, todos nós sabemos que é uma grande aliada deste processo, E quando nós falamos de anotação de enfermagem, quando nós falamos de evolução de enfermagem, na maioria das vezes o profissional de enfermagem pode encontrar uma sensação de que isso é uma sobrecarga de trabalho para ele. Isso, quando nós discutimos no âmbito ético, a gente percebe que não. É a solução de muita coisa. Então essa anotação de enfermagem, ela justamente vai trazer ao profissional de enfermagem uma segurança dessa prática assistencial. E a professora Isabel, tenho absoluta certeza que ao longo de todos esses anos que a senhora tem contribuído com a enfermagem brasileira, com a enfermagem paulista, discutiu esse tema por inúmeras vezes em diversos cenários, seja da academia, seja da prática assistencial. E durante essa sua formação acadêmica, como é que a senhora entende este processo da anotação de enfermagem para o profissional de enfermagem? Eu considero a anotação, vamos dizer assim, quase que a espinha dorsal de toda a nossa prática assistencial, porque se a gente não anotar, tudo que você não anota, isso já se fala em administração, aquilo que não está registrado não é medido. Exatamente. Aquilo que não é medido não existiu. Está perdido. Está perdido, Então, assim, a anotação de enfermagem é o registro formal daquilo que foi feito. Para que ele serve? Para muita coisa. Então, eu tenho que anotar aquilo que aconteceu com o paciente, eu tenho que anotar protocolos, eu tenho que anotar intercorrência, cuidado prestado. Senão, eu não consigo ter uma linha do que a enfermagem fez, E isso é um elemento fundamental quando a gente pensa no processo de enfermagem. Exato. Porque como é que eu vou dar feedback para alguma coisa? Como é que eu vou planejar algum cuidado? Como é que eu vou ajudar a equipe multiprofissional a tomar suas decisões se eu não tenho uma anotação adequada de como o paciente reagiu, das intercorrências que ele teve? Eu considero fundamental. E isso é uma coisa que na formação tanto do enfermeiro quanto dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem tem que ter prioridade e tem que ser cobrado, não é lá só aprendeu no início da semiologia, na semiotécnica, não, isso tem que permear toda a formação. Eu normalmente entro na gestão, na Escola Paulista, a gente entra no 2º, 3º e 4º ano, O último ano é o estágio maior de administração e a gente cobra no último estágio lá, Então, assim, não é só lá no comecinho, porque é ao longo do processo de formação. Quando os alunos acham que eles só vão falar de teorias de gestão, eles entram justamente no básico, Exatamente. Naquele conceito. E a senhora traz uma coisa importante.
a anotação de enfermagem é essa espinha dorsal, né? Nós temos a nossa Lei 7.498, que trata justamente da regulamentação da profissão enfermagem. E para assessorar essa lei, nós temos aí diversas resoluções do sistema COFEM-COREM. Nós já passamos de mais de 700 resoluções e dentre elas nós temos a 358 de 2009, que trata justamente da anotação de enfermagem. A senhora, como uma das colaboradoras do Conselho Federal de Enfermagem, claro, discute essa nova reformulação dessa resolução que vai trazer inovações para o profissional de enfermagem. Diga aí, conte pra gente o que a senhora vai trazer de novo. Essa nova resolução, que é a da sistematização da assistência de enfermagem, né? Todos nós conhecemos por SAI e tal, ela traz aí muitas mudanças. A primeira mudança é que a gente passa a dar mais ênfase a processo de enfermagem e não só sistematização, que é um termo mais universal, mas a gente também enfatiza a diferença entre a avaliação de enfermagem e a anotação de enfermagem. Então, quem faz o quê e qual é o nível de profundidade, o que deve ser reforçado nessa avaliação e nessa anotação, né? A avaliação é uma etapa do processo de enfermagem que tanto o enfermeiro quanto os outros profissionais, o técnico e o auxiliar, podem e devem anotar, e a anotação é tudo aquilo que deve ser registrado, né, das intercorrências do paciente. Essa nova resolução do processo de enfermagem já está com a plenária do COFEM. Acredito que deva ser aprovado, já está na etapa final e talvez mais aí no próximo mês a gente já tenha novidades sobre isso. Legal. Acho que vai ser bem interessante. O grupo trabalhou muito. Eu imagino. Bom, para você que está nos assistindo e muitas vezes não está familiarizado com o que a doutora Isabel trouxe, quer dizer que a resolução está no plenário do Conselho Federal de Enfermagem. Todas as vezes que nós vamos criar uma resolução para disponibilizar para os profissionais de enfermagem, um grupo de pessoas, de profissionais da enfermagem se reúnem, muitas vezes precisa de apoio jurídico, de outras áreas, discute essa resolução, deixa essa minuta pronta, encaminha para o plenário do Conselho Federal de Enfermagem, que é composto por 18 conselheiros. Lá se faz a discussão dos diversos cenários, né, brasileiros que nós temos, porque são profissionais conselheiros de todo o Brasil. De todo o Brasil. E aí essa contribuição ela é dada, nós temos a aprovação da resolução e a partir daí ela é publicada e é utilizada, né, por nossos valor legal. Profissionais de enfermagem. Isso. Bom, e o COREM São Paulo, preocupado com tudo isso, por ajudar, né, o sistema COFEM-COREM, trouxe aí através do nosso grupo de trabalho a criação de alguns documentos que vão justamente complementar essa resolução. E o Dr. Vinícius, nosso conselheiro e coordenador do grupo de trabalho, teve um papel muito amplo de justamente discutir com os nossos colegas e criar o nosso livro de anotação de enfermagem. Para você que ainda não baixou, já está disponível no nosso site do COREM São Paulo e também na plataforma do Conselho Federal de Enfermagem, do COFEM Play, o nosso livreto, o nosso e-book sobre anotação de enfermagem. Faça o download, usufrua desse conhecimento e todas as vezes que você tiver dúvida, a sua consulta já está garantida. É isso? Esse livreto ele está fantástico, porque ele detalha item por item, dá ideias de como você deve anotar. Então, acho que é uma anotação necessária para todos os profissionais, né? Um guia de bolso, e tá né? lá, um guia de jaleco. bolso, bota no seu celular, baixa, porque é bem fácil. E o Dr. Vinícius vai nos contar como foi essa criação do nosso e-book sobre anotação de enfermagem. Muito bem, desde o começo da nossa gestão em 2021, criamos um grupo de trabalho de processos de enfermagem. Esse grupo contou com a participação de enfermeiros assistenciais, docentes e pesquisadores na área de processo de enfermagem. Inicialmente, revisamos um livro anteriormente publicado pelo COREM São Paulo, um livro chamado de Processo de Enfermagem e que publicamos uma segunda edição revisada e ampliada sobre a temática do processo de enfermagem, sobre a importância da implementação das fases do processo de enfermagem,
os modelos teóricos que subsidiam a prática e a realização do processo de enfermagem, a relação do processo de enfermagem com a segurança do paciente e, obviamente, os aspectos éticos e legais. Após o término da publicação deste livro, Processo de Enfermagem, segunda edição revisada e ampliada, que também está disponível para download em PDF no site do Corém São Paulo, observamos a importância de termos um livro prático que possa ajudar toda a equipe de enfermagem, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, na realização da anotação de enfermagem. No ano de 2015, o Corém São Paulo já havia publicado um livro de anotações de enfermagem e este grupo de trabalho resolveu atualizar este livro de anotações de enfermagem, principalmente levando em consideração as novas resoluções que temos do Conselho Federal de Enfermagem, a aprovação do novo Código de Ética, que já não é tão mais novo, porque publicado em 2017, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi publicada em 2018. Então, realizamos este livro de anotação de enfermagem com o intuito de orientar toda a equipe de enfermagem no que deve ser anotado, como deve ser anotado e o que também não deve ser anotado. Temos que levar em consideração que a anotação de enfermagem é o registro de todas as ações de enfermagem. E essa anotação, ela serve tanto para cumprir uma das metas mundiais da segurança do paciente, que é a comunicação com a equipe, e aí é uma comunicação escrita. A anotação de enfermagem, ela serve de base para que os enfermeiros identifiquem os diagnósticos de enfermagem mais acurados e possam prescrever a melhor intervenção para aquele paciente. As anotações de enfermagem, elas também servem como base para a conduta de outros profissionais da área da saúde, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. E também não podemos deixar de falar da anotação de enfermagem na proteção legal, tanto da equipe de enfermagem quanto daqueles que recebem o cuidado de enfermagem. Então foi pensando em todos esses objetivos em relação à anotação de enfermagem que desenvolvemos esse livro, esse livro de guia sobre anotação. Nele incluímos todos os aspectos éticos e legais envolvidos nas anotações de enfermagem, discutimos as anotações de enfermagem nos prontuários eletrônicos, que já é uma realidade nacional, tanto em hospitais públicos, privados, em instituições de saúde de maneira geral. Também incluímos nesse livro de anotação de enfermagem uma série de modelos que são exemplos de como o profissional poderia realizar a anotação de enfermagem. Então eu convido a todos os membros da equipe de enfermagem que façam uma leitura deste livro de anotação, que eu tenho certeza que vai guiar o registro dessas anotações de uma forma mais clara, objetiva, direta, completa e que com certeza pode tanto promover a segurança jurídico e legal para os profissionais de enfermagem, tanto quanto para os pacientes e seus familiares. Bom, agradeço a dedicação de todos os membros que colaboraram. Nós somos um grande número de pessoas que hoje colaboram com o Corém São Paulo para fazer, toda essa produção científica, deixar disponibilizado. E a professora Isabel já tinha dito na sua fala, baixe, deixe no seu telefone. Eu digo para a senhora que o quanto consumo de memória é a mesma coisa que aquela foto que as pessoas postam todas as manhãs no seu story para dar um bom dia, para dar uma mensagem. Então, parabéns a todo o grupo. Bom, Fábio, agora é com você. A bola está quicando para você. Sabemos que na nossa prática diária, a anotação de enfermagem nem sempre
é tida pelo profissional de enfermagem como algo que lhe apetece. Ele muitas vezes quer deixar de lado, porque eu já disse aqui algumas vezes nesse podcast que o profissional de enfermagem habitualmente tem 2 anjinhos. Um do lado que fica do lado direito do ombro, outro do lado esquerdo. O do lado direito fala assim, anota. O do lado esquerdo, não tem tempo. Não é isso? E aí você que coordenou uma terapia intensiva, um local de cuidados críticos, na maioria das vezes, onde essa dinâmica é totalmente diferenciada das demais unidades de saúde, conta pra gente como é que este profissional de enfermagem tem ali como aliada essa anotação de enfermagem. Eu acho que primeiro a gente precisa ter bem claro, né, que é uma cultura dentro da enfermagem que nós temos a dicotomia de se eu tiver tempo para anotar, significa que eu não dei uma boa assistência. E se eu estou prestando uma boa assistência, significa que eu não tenho tempo de anotar. Então a gente tem essa dicotomia dentro do nosso sistema de saúde, da nossa UTI, como um coro, né? Todo mundo fala, não, eu estava ocupado fazendo higiene oral, por isso que eu não anotei que eu fiz higiene oral, porque eu estava fazendo o procedimento. Só que eles não entendem que a gente não consegue comprovar. Então é igual a doutora Isabel colocou brilhantemente. O que não é anotado não é medido. Exato. E se a gente não mede, a gente não fez. É isso que eu acho que a enfermagem precisa cada vez mais se apropriar desse conhecimento e dessa forma que nós precisamos medir cada vez mais o que a gente faz. Quando a gente fala de dados, a gente fala de análise, a gente está falando de performance. E a gente só vai realmente conseguir medir o que a gente está fazendo se a gente anotou. Dentro da nossa prática assistencial é muito difícil. Então, o que eu fazia até antes mesmo de ser coordenador de enfermagem? No final da assistência, no final do plantão, eu pegava pelo menos dos meus 10 pacientes sob meu cuidado, 8 pacientes dependendo do plantão, eu pegava pelo menos os 3 mais graves e eu lia toda a anotação de enfermagem. Claro que eu fui considerado um enfermeiro carrasco que fica vistoriando o trabalho dos outros. Óbvio, né? Esse era o seu papel enquanto coordenador de uma terapia intensiva, né? Não dá para deixar de não ser assim, né? E esse é um papel do líder que realmente se preocupa não só consigo, mas também com seus liderados, né? Então, essa é uma importância muito grande. E aí me conta, na sua experiência lá na terapia intensiva, na liderança da sua equipe, quando você era tido como carrasco, quais eram... Deixe dicas para os nossos líderes, né, que estarão te assistindo, como você fazia para a sua equipe ter essa percepção de que a anotação de enfermagem era necessária? Eu acho que o passo mais importante quando a gente vai analisar isso é fazer a auditoria dos registros. Toda vez que eu fazia uma grande auditoria com qualquer processo que a gente estava estabelecendo, então, por exemplo, uma vez eu fiz auditoria de mudança de decúbito dentro das nossas UTIs lá, quando eu coordenava. Isso e demonstrar esses dados para a equipe choca muito a equipe. Então, se você pegar uma auditoria de anotações de enfermagem e estratificar quantas anotações tinham essas informações, por exemplo, uma vez eu fiz o levantamento de lesões por pressão relacionadas ao dispositivo médico, quantos pacientes tinham e quantos técnicos devidamente anotaram essas lesões por pressão. Quando eu mostrei a porcentagem para eles de quantos eles de fato tinham anotado e quantos pacientes tinham, a maior parte dos técnicos ficaram abismados com a quantidade de vezes que eles não anotam que aquele paciente tem uma lesão. Então, às vezes, o problema é a automatização do nosso cuidado. A gente está tão sobrecarregado que a gente automatiza tudo que a gente faz. Quando alguém tira a gente 5 minutos e mostra, olha, 60% não tinha um registro e 30% tinha que ter registro de alguma coisa, as pessoas falam, meu Deus, eu deixei de fazer um registro. Então isso tira aquele processo de automatização e a gente começa a prestar atenção de novo na nossa assistência, no nosso dia a dia. Então acho que se eu pudesse dar um conselho hoje apesar de ser muito custoso, consome muito tempo, a auditoria dos registros de enfermagem é o caminho para a gente poder entender o que acontece. Legal. E isso vale muito a pena, esse reforço que você traz de fazer a auditoria, de discutir isso com o profissional de enfermagem, com a nossa prática diária no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, né? O aspecto da ética, a discussão do âmbito ético, ele é muito discutido por nós, conselheiros do Corém São Paulo e pelos colaboradores. E dentro dessa perspectiva, quando nós vamos observar a instauração de denúncias, a instauração de processos éticos, a anotação de enfermagem, o registro de enfermagem, na maioria das vezes, é aquele que vai decidir entre um processo de culpabilidade ou de absolvição para o profissional de enfermagem, né? Dentro das principais causas que nós temos de denúncias relacionadas à prática assistencial, a anotação de enfermagem é uma das que está no top 5, né? Porque muitas vezes este profissional de enfermagem, ele deixou ser tomado pela sobrecarga de trabalho,
não se preocupou nesse aspecto ético e acaba não anotando, né? Quando você utiliza esse argumento para a equipe, que é o argumento padrão, que a gente sempre fala, legislação, nosso respaldo legal, todo mundo, não tem ninguém que fala, nossa, eu não sabia. Todo mundo sabe esse argumento. E eu acho que é isso que causa essa frustração interna na gente, no ponto da assistência, sabe? Que a gente sabe que é uma necessidade, a gente sabe que a gente precisa por proteção legal nossa e do paciente, só que por alguma falha no processo ou na priorização do cuidado, eu acabei não conseguindo fazer isso. Então gera uma frustração interna no profissional muito intensa. Claro. Mas pegando um gancho do que o Fábio falou, eu sou da área de gestão agora, né? Mas já fui da área assistencial. Se os processos não tiverem muito alinhados e a anotação não fizer parte integrante do processo, então assim, você não concluiu aquele processo de medicação, de mudança de decúbito, de passagem de uma sonda, se você não anotar e isso ser valorizado no meio profissional, na gestão. Então, assim, eu já vi instituições hospitalares fazer concurso de quem anota mais e melhor. E aí tem um prêmio lá no final, Bom, entendeu? Tem um prêmio, isso no TI também. Tem um prêmio, porque... Quase a plaquinha de profissional do mês. Exatamente. Eu e a outra coordenadora da UTI, nós fizemos isso com a anotação de higiene oral e limpeza concorrente do leito. A gente premiou com um saquinho de bala, a gente fez saquinho de bala artesanal. Mas porque se você não valorizar a anotação... Porque, assim, as pessoas... os profissionais acabam dizendo que não tem tempo... E também que ninguém lê, né? Eu anoto, também. Ninguém lê, Não, então acho que o papel também do coordenador, do líder, é dar esse feedback também. Olha, fulano, aquela sua anotação, na próxima vez, você pode colocar mais isso e mais aquilo. Você pode fazer assim, né? Foi muito boa aquela sua anotação. Eu gostei. Nossa, estava super clara, tá? Então, esse feedback do líder também ele é importante. E o mais importante é o feedback positivo, né? Exatamente. Porque a gente está tão acostumado a levar lapada todo tempo, de todo mundo. Tem erro de português, está errado. Não é assim. Quando então, a gente para o profissional no corredor e fala, olha, fulano, sua evolução de enfermagem ficou muito boa, eles até ficam sem reação, eles travam, assim. Toma um susto. Eu vou dizer isso para vocês que, ao longo da minha carreira de 23 anos de formado, uma parte dela, eu passei sendo supervisor de enfermagem da educação continuada de um determinado hospital onde eu trabalhei. E aí nós tínhamos lá um processo de auditoria, como o Fábio trouxe aqui, que era para justamente falar. E um dos aspectos que a gente traz para a liderança, e muito bem colocado pela professora Isabel, é que esse processo de educação ele é continuado não apenas por aquele que está no cargo do enfermeiro de educação continuada. Ele precisa ser continuado por todos e principalmente pelo líder da equipe, né? Então esse papel ele é fundamental. Mas, professor, pensando nessa questão de anotação, hoje a gente vê aí diversos meios que são já utilizados para que esse profissional tenha facilidade. Por exemplo, esses dias estive no Sírio-Libanês, eles estão começando um projeto com inteligência artificial. Sim. Né? Onde os profissionais de enfermagem vão, através de smartphones, já acessarem o prontuário. Lá eles usam um método de prontuário eletrônico. E a inteligência artificial vai fazer essa conectividade. Durante o cuidado de enfermagem, eles já vão começar a fazer a anotação de enfermagem falada. Então, eles vão começar a escrever, né? Vai falando, a inteligência artificial vai anotando e depois eles vão validando. Mas isso a gente chega no outro aspecto que é justamente da LGPD, né? Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí e faz com que a gente tenha alguns cuidados. A senhora que discutiu essa nova resolução que está para ser aprovada, como entende que essa LGPD traz impacto sobre a anotação de enfermagem? Bom, a instituição, normalmente o hospital ou qualquer outra instituição de saúde, ela tem que ter protocolos muito claros. Ela tem que deixar claro como ela protege o dado, como as pessoas acessam, quem pode acessar, em que momento. Então, acho que isso é uma exigência legal. O profissional, ele precisa, primeiro, usar uma linguagem profissional, quando ele se manifesta profissionalmente através de uma anotação. Ele não pode se esconder. Então, por isso a importância do
quando a gente escrevia no papel, né? O carimbo. Eu sou da época do carimbo, da caneta verde. Eu gosto de um papel. Os bastidores, né? ele viu todas as anotações feitas Eu aqui. gosto de um papel. Então, assim, eu tenho um registro profissional e eu preciso me colocar nesse registro profissional. Então, eu preciso obedecer a um protocolo institucional. E é um papel da gerência de enfermagem estabelecer e treinar, junto com a educação continuada, como esta equipe vai se colocar agora, né, com essa legislação nova. Então, eu não posso simplesmente, aquilo que eu anotei, eu sair comentando. Aquilo que eu não vi, eu não anoto. Eu não posso anotar sem colocar o meu nome e o meu número de conselho profissional. Então, assim, ao mesmo tempo que isso me preserva, isso também vai a favor da legislação em vigor. Né? Então, acho que é uma mão dupla, mas eu acho que os profissionais precisam ser sempre orientados sobre a nova legislação. Essa nova legislação, ela está aí há alguns poucos anos, ainda tem algumas, né, arestas para serem trabalhadas, mas é papel da liderança estar em cima, né? Porque o profissional precisa estar ciente. E até quando a gente fala de processo de internação, eu acho que um termo de consentimento durante a internação para esses pacientes já faz o uso da LGPD de uma forma bem eficaz. Então, eu acho que a gente acaba protegendo a enfermagem e garantindo a segurança dos dados do paciente a partir do momento que ele assina um documento que ele está ciente que nós vamos falar em voz alta alguns dados nesse momento profissional de anotação de enfermagem. Exato. É fundamental essa fala de vocês. Eu vou aproveitar, já que a gente está falando de novidade, né, professor Isabel? Muitos podem não saber, mas o Conselho Federal de Enfermagem hoje tem um projeto justamente para facilitar a vida do profissional de enfermagem enquanto anotação de enfermagem, que é um projeto de distribuir a certificação digital para os profissionais de enfermagem, né? Nós temos muitas vezes alguns questionamentos. Olha, na minha instituição eu uso o computador para fazer a anotação. O meu prontuário é digital? Não é. O seu prontuário é informatizado. Para que ele seja realmente um prontuário digital, você precisa de certificação digital. Então, o Conselho Federal de Enfermagem aí vai trazer, a partir de 2024, a distribuição para os profissionais adimplentes, né, do certificado digital, e que vai facilitar bastante. Nós sabemos hoje o quanto é importante. A professora Isabel trouxe a questão do papel, né? E muitas vezes, quando a gente fala de anotação de enfermagem, às vezes alguém escreve com o pé esquerdo, né? Nem com a mão esquerda, aí fica difícil. Mas no mundo digital, quando a gente tem essa possibilidade de utilizar o computador, de utilizar dispositivos tecnológicos que trazem aí essa possibilidade de facilitar a escrita, o entendimento de todos. Fábio, para a gente ir concluindo o nosso podcast, eu gostaria que você dissesse como a anotação de enfermagem na assistência ela serve de elo de ligação entre a equipe de enfermagem e a equipe multi. É muito interessante esses questionamentos de como a enfermagem liga-se com a equipe multi, porque muitas vezes a gente acha que a equipe multi é um problema, quando na verdade ela é a solução de muitos problemas. Então a gente sempre reclama, por exemplo, poxa, o fisioterapeuta deixou meu leito bagunçado. Quantas vezes não ouvimos essa coisa? Exato. Só que a gente sempre esquece que o quão é necessário o processo multiprofissional quando a gente está falando de assistência à saúde. Então acho que a gente tem nós como enfermagem numa categoria plena, a gente esquece de mencionar os cuidados multiprofissionais dentro da anotação de enfermagem. Então, são raras as anotações de enfermagem que eu pegava na minha prática assistencial escrito aos cuidados do fisioterapeuta, ou recebeu reabilitação fisioterapêutica. Então, isso é um problema porque a gente desconsidera a equipe multi. A partir do momento que a gente lê a anotação de enfermagem, a gente acha que é somente de uma classe. Então, a gente não considera cuidados multiprofissionais. Inclusive, até na fala da doutora Isabel, eu percebi que uma vez eu lembro que eu fui passar uma sonda vesical e eu pedi o prontuário do paciente para escrever uma anotação de enfermagem que eu passei a sonda vesical. O técnico falou, mas você vai anotar que você passou a sonda? Eu falei, sim, anotação de enfermagem, eu anoto que eu passo a sonda. Ele, não, você evolui que você passou a sonda. Eu anoto. Ele, não, a anotação de enfermagem é de todos os profissionais que estão fazendo alguma coisa. Então a gente desconsidera o cuidado multiprofissional quando a gente fala de anotação de enfermagem. E eu acho que isso é uma cultura. Eu acho que a gente precisa cada vez mais desconstruir esse conceito de que a equipe multi não faz parte da anotação de enfermagem porque ela faz.
passou visita nutri. Em algumas instituições até o pessoal até já coloca a evolução mútil, a anotação da equipe multiprofissional. Eu já vi isso em alguns impressos. Isso é muito interessante. E precisa, né? Precisa. Sempre. Tem que se considerar. A gente diz que sempre a anotação de enfermagem é um retrato do momento. Exatamente. Né? E aí, alguns colegas têm essa percepção de que a anotação ela deve ser feita só pelo auxiliar e pelo técnico. E a gente reforça aqui que a anotação de enfermagem é de todos os profissionais de enfermagem que estão prestando assistência, né? Seja do cuidado mais simples ao cuidado mais complexo, né? Bom, como nós dizemos, a nossa anotação ela deve ser clara, concisa e objetiva. Estamos chegando a mais um final de episódio do nosso podcast Sala de Enfermagem. Tenho absoluta certeza que passaríamos aqui horas discutindo esse assunto, né? Porque nós traríamos diversos outros aspectos da anotação de enfermagem, mas nós temos um tempo, senão as pessoas vão ficar cansadas e vão parar o nosso podcast no meio. E aí eu vou pedir que cada um de vocês faça suas considerações finais, trazendo aí, né, um fechamento do nosso pensamento aqui a respeito da anotação de enfermagem. Bom, eu gostaria de deixar para quem nos assiste a ressaltar a importância das anotações. Se você é técnico, auxiliar, enfermeiro, não importa. A sua anotação, ela é fundamental para a gente valorizar o cuidado de enfermagem. Volto a dizer o que eu falei no início. Aquilo que não é anotado, não é visto, não é medido. E aí a gente não consegue utilizar para tantas coisas, né? Principalmente para a gente ter parâmetros para assegurar uma melhor assistência, parâmetros para melhorar o dimensionamento de pessoal, parâmetros para fazer auditoria e mudar processos de trabalho, né? E agora, com o prontuário eletrônico, eu faço um alerta. Quando você estava falando aí da escrever com o pé esquerdo, eu me lembrei. A gente também não pode escrever no prontuário eletrônico como a gente escreve no WhatsApp, né? Verdade. Tudo resumido, tudo faltando letra, aí vai ser complicado. Então, quando você fizer a sua anotação, pense que você também precisa ser claro, conciso e que o outro que vai ler não tem a obrigação de saber as suas diminuições de palavras e as suas siglas, né? Então seja claro, mas tenha sempre em mente que aquilo que você fez precisa ser registrado. Fábio? Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente agora, eu acho que seria para relembrar que gestão de processos e assistência direta não são desconectadas entre si. São processos intrínsecos, interligados, então faz parte do processo ter uma boa anotação. Você não consegue prestar uma boa assistência se você não finaliza com uma boa anotação daquilo que aconteceu. Dr. Vinícius também vai deixar uma mensagem para a gente, mesmo participando remotamente. A mensagem dele é importante. Dr. Vinícius? Então, diante de todas as falas dos nossos colegas que aqui estão nesse podcast, agradeço o convite ao Dr. James e ressalto a todos os membros da equipe que o que nós não escrevemos, nós nunca fizemos. Então esse é o jargão que eu gostaria que todos os profissionais saíssem ao ouvir esse podcast, saíssem em mente: o que eu não registrei, eu não fiz. Então, façam uma boa leitura de todos os livros que nós temos dentro do site do Corém São Paulo e que foram desenvolvidos em outras gestões e especialmente nesta gestão, onde publicamos livros sobre o Covid, sobre o processo de enfermagem, segurança do paciente e, mais recentemente, sobre a enfermagem estética, sobre a enfermagem em terapia nutricional, dentre todos os outros livros que foram escritos com muita dedicação e baseado em evidências para todos os membros da equipe de enfermagem do estado de São Paulo e, com certeza, de todo o país. O nosso Sala de Enfermagem está chegando ao final. É claro, sempre bom bater um papo com vocês, um tema tão importante, como dissemos, uma aliada da nossa prática assistencial. Você não deve deixar de assistir a este episódio e todos os outros da nossa temporada do nosso Sala de Enfermagem. Sempre é muito bom ter a sua contribuição e a sua participação. Não perca essa oportunidade.
siga assistindo aos episódios do podcast Sala de Enfermagem. Esta é uma grande oportunidade trazida pela gestão 2021-2023 do Corém São Paulo, que foi pensada com muito carinho para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.